que o produtor rural deve fazer para enfrentar as condições climáticas adversas? As condições climáticas, na realidade, elas mantêm um ciclo. Não existe provado ainda que alguma interferência de poluição ou mau uso das condições ambientais tragam mudanças climáticas muito graves. Mas o produtor, ele ele tem maneiras de se prevenir quanto a essas condições adversas. No caso, ele pode mitigar as perdas, né, com questões de tecnologia. Bom, hoje está na moda a questão da irrigação, mesmo sendo uma tecnologia cara a nível de Brasil hoje em dia, porque na realidade o Brasil tem períodos de estiagens que são cíclicos. Então, mas não se compara com outros países. No Brasil chove. O Livramento tem um volume mais ou menos de 1.600, 1.700 milímetros por ano, né? Isso é uma condição muito boa. O que nós temos que fazer é armazenar essa água, né? Nós não podemos comparar o Brasil com Israel. Israel chove 200, 300 milímetros ao ano. Então, quer dizer, nós temos condições de armazenar essa água e para quando houver necessidade, né, a gente possa utilizar. Mesmo sendo uma tecnologia ainda um pouco cara, é uma tecnologia que futuramente vai ser aplicada para se manter os níveis de produção, né, de uma maneira estável. Outra questão é a adaptação, né, das variedades. Hoje qualquer cultura, seja soja, milho, trigo, né, eles possuem variedades específicas para certos ciclos. Então, a gente plantar na época certa, né, se plantar na época certa, usar a adubação correta, né, a questão do plantio direto é muito importante. Controlar a água. É a questão não, aí já entramos na irrigação, né? Quer dizer, mas tem várias coisas que podem ser feitas sem irrigação. A questão é essa de plantio na época certa, né, adubação correta, né, a variedade adaptada para a região. Quer dizer, tudo isso se pode trabalhar sem a questão do investimento em irrigação. Mas, né, a irrigação, no fim, vai se tornar inevitável, né, para se alcançar maiores níveis de produção. Porque o mundo, como você sabe, a evolução da população é muito grande, né, e o mundo tem uma área, a gente chama fronteira agrícola, que vai terminar, né? O que nós não temos como aumentar a área. Chega um momento que nós vamos ter que aumentar a produtividade por área. Então, quer dizer, nós, em vez de produzirmos 5 mil quilos de milho, vamos ter que produzir 10 mil quilos de milho. E isso vai ter que ser com tecnologia e principalmente irrigação. Certo. Também tem como deve ser feito no campo e na cidade para diminuir o impacto do clima hoje em dia. Foi essa questão que eu já estava comentando um pouco minutos atrás, né? Sim. Tecnologia, o uso da tecnologia. E que essa tecnologia, né, ela, como eu também comentei, ela é um pouco ainda cara. Então, quer dizer, o preço do produto tem que ser X para a gente poder aplicar aquela tecnologia. Porque o custo de produção, né, tem que ser compatível com o preço do produto. Nós não podemos produzir com um custo muito elevado. Por quê? Porque a nossa população, o nível aquisitivo, o poder aquisitivo é X. Claro que existem os produtos como as commodities, né, que são soja, hoje em dia esses grãos, né, estão com preços elevados, né, o que possibilita do produtor aumentar o uso intensivo da tecnologia para atingir maiores produções. Bom, é isso então. Tá. E aí nós podíamos comentar, né, essa questão do El Niño e Laninha, né, porque esses ciclos ocorrem, né, um período mais ou menos de 7 anos, é um assunto que tá em voga hoje, né, que é a questão do o que é El Niño e Laninha. Né? Então, o El Niño e a Laninha são dois fenômenos climáticos antagônicos, né, que acontecem
no período mais ou menos de 7 em 7 anos. Ele ou é El Niño, ou é neutro, ou é Laninha. E isso o que quer dizer? Quer dizer que quando há um aquecimento nas águas do Pacífico, há maior evaporação dessas águas e as correntes de vento trazem essa água a nível de nuvens, né? E aumenta o nível de chuvas, principalmente nos estados do sul. Sim. Já o fenômeno inverso seria a Laninha, é o contrário, é o resfriamento das águas do Pacífico, né? Que causam menor evaporação, consequentemente menos nuvens de chuva, seca no sul. Agora, já isso aí a nível do Brasil, né, é um pouco diferente, porque a Amazônia e o Nordeste, eles, por ações dos ventos, eles não respondem tanto a esse fenômeno igualmente. Por quê? Porque eles estão mais ao norte e eles sofrem diferentemente com esses fenômenos. Claro que não sempre existe Laninha ou El Niño. Quando o nível da água, né, a temperatura da água fica normal, quer dizer, é um ano que a gente diz que é neutro. E os anos neutros são os anos mais normais. Mas isso tem se visto agora periodicamente, né, e se ouve falar muito, né, nessa questão do El Niño e Laninha. Esse ano mesmo a previsão seria de um El Niño moderado, né, que seria uma primavera com um pouco mais de chuva que o normal, né, ainda não se constatou, está se prevendo. As previsões climáticas são bastante instáveis, né? Porque elas mudam, não existe uma tendência, como se diz na meteorologia, não existe uma 100% de certeza. As condições climáticas vão mudando, né? Então as previsões, a longo prazo, elas se tornam mais errôneas. Não que se diga que não se tenha previsões mais a longo prazo, mas as previsões mais assim, corretas, hoje em dia, 3, 4 meses ainda se pode prever alguma coisa com mais certeza. Agora, previsões mais longas é muito teórico e não tem assim, um índice de acerto muito grande.